Olá gente, vim trazer mais uma parte da teoria o que teria acontecido se Midoriya fosse reencarnação de Jin Mori, então sem querer enrolar mais vocês e bora começar. Logo depois de alguns anos Midoriya completa seus 14 anos, onde ele e sua mãe comemoram seu aniversário de noite. Jin Mori chama Midoriya para ir em seu subconsciente, onde Midoriya entrar. Jin Mori diz: agora chegou a hora de você se tornar o rei dos macacos. Midoriya fala: mas o que acontece com você? Jin Mori responde: e bem simples, eu me combino com você, assim você ganhará minhas características e personalidade, e também vai conseguir minhas memórias. Midoriya entendeu. Jin Mori estende a mão, Midoriya pega e tudo no subconsciente do Midoriya começa a brilhar, e no subconsciente do Midoriya vai passando várias coisas que o Jin Mori passou. Logo depois Midoriya acaba acordando. Midoriya foi no banheiro e viu no espelho. Midoriya fica um pouco surpreso. Midoriya foi para a cama e foi dormir. No dia seguinte Midoriya iria para a escola, mas sua mãe pergunta para ele do porquê ele mudou tanto, não só em aparência como em personalidade. Midoriya responde: não se preocupe com isso, mãe. Então ele sai de casa. Midoriya vê alguns heróis salvando a vida das pessoas. Ele vai para a escola, onde ele chega. O professor diz: como todos foram bem, irei falar do sonho de cada um. Então o professor fala de todos os alunos até que chega a vez do Midoriya, que ele fala: Midoriya está querendo entrar na UA, e parece que o Bakugou também. Ninguém iria rir do Midoriya, pois todos sabem que ele derrotou o Bakugou um monte de vezes sem esforço. O Bakugou, ao saber daquela notícia, ficaria bastante bravo, pois ele não queria que o Midoriya entrasse, mas não adianta ele mexer com o Midoriya, pois ele sabe muito bem que tudo que ele conseguiria e uma surra no final da aula Midoriya iria embora. Mas Bakugou diz: eu não pretendo perder para você. Midoriya continua caminhando até que ele chega embaixo de uma ponte. Ele seria atacado pelo monstro de Gosma, mas ele conseguiria desviar. Midoriya saberia que ataques normais não iriam funcionar. Ele estava prestes a invocar um de seus itens, mas All Might chega, fala: não tema, porque eu cheguei. O All Might derrota o monstro de Gosma. Midoriya agradece, apesar de ele saber que poderia ter cuidado daquela situação do jeito dele. All Might dá um autógrafo para o Midoriya e foi embora, porém por um descuido do All Might, a garrafa que o monstro de Gosma acaba caindo e Bakugou acaba chutando a garrafa, que faz o monstro de Gosma se libertar. Assim ele usa o Bakugou de refém, e All Might e Midoriya ouvem o barulho de explosão, e depois All Might percebeu o que fez e se sente incomodado, pois o trabalho de levar aquele vilão na prisão era dele. Parando em um prédio, All Might volta para sua forma normal. Midoriya vai atrás do lugar onde aconteceu a explosão e vê o Bakugou sendo usado de refém. Então ele sai do meio da multidão. Midoriya invoca em sua cabeça. Para quem não sabe, esse item permitia o usuário selar inimigos e objetos, e também indestrutível. Midoriya ativa o efeito da cabeça, assim selando o inimigo. Depois Midoriya pergunta se o Bakugou está bem, mas ele disse que não precisava da ajuda dele. Os heróis tentam dar bronca para o Midoriya, mas ele sai do local antes que pudessem reclamar. Midoriya foi na delegacia e solta o monstro de Gosma da cabeça. Assim os policiais prendem o vilão. Midoriya vai voltando para sua casa, mas All Might, assim como na história original, fala sobre o Oniforal. Midoriya disse que vai pensar se vai ou não aceitar o poder. All Might diz: se sua resposta for não, eu quero que por favor guarde segredo. Midoriya disse que vai guardar segredo. Então Midoriya volta para sua casa. Depois disso ele lembra do teste da UA e pensa em treinar, pois vai levar um ano para o teste inicia. Então nesse tempo o Midoriya treinou, assim podendo usar o remoção do limitador de agulha na Bomb Rio em 25 vezes. Chegando no dia, Midoriya estaria bastante animado, pois ele estava querendo saber se teria alguma atividade de luta nos testes. Midoriya acaba tropeçando, mas a menina o faz flutuar e ela disse seria ruim se você caísse ali. Midoriya agradece. Os dois vão para o local do teste, onde Midoriya sentaria ao lado de Uraraka. Assim os dois se conhecendo melhor. Lida reclamaria do barulho da conversa entre Midoriya e Uraraka e falaria isso para o professor. Midoriya falaria seu nome para o Lida e perguntaria se ele e forte. Lida diria para ele não mudar de assunto, mas responde o Midoriya dizendo seu nome. O professor diria que está tudo resolvido e explica sobre os robôs. Quando eles foram para o local, muita gente estaria falando que Midoriya iria ser a pessoa que não derrotaria nenhum robô, pois todos pensavam que ele era fraco. Pela pergunta se Lida era forte, Midoriya ouve o que eles dizem,
mas decidiu ignorar o teste. Se inicia um Midoriya estaria indo bem derrotando os robôs usando o Taekwondo, ele continuaria até que aparece o robô de 0 pontos. Midoriya decidiu testar o resultado de seu treinamento no robô, mas ele viu a Uraraka e percebeu que ela seria esmagada. Midoriya rapidamente tira as pedras de cima de Uraraka e carrega ela. Midoriya diria Midoriya original chute do dragão azul. O robô ao receber aquele ataque ficaria com uma parte amassada. Midoriya viu que aquele ataque não foi o suficiente e fala tornado da verdade que com apenas um chute no ar Midoriya criou um tornado, jogando o robô de 0 pontos longe. Todos os alunos ficariam surpresos, pois Midoriya conseguiu derrotar o robô de 0 pontos. A médica perguntaria se alguém está ferido. A Uraraka, percebendo que está sendo carregada pelo Midoriya, ficaria vermelha e pediria para ele deixar ela no chão. Midoriya fala que o tornozelo dela está machucado e que seria difícil dela andar com aquele ferimento. Então Uraraka deixa o Midoriya carregar ela até a médica. Usando sua individualidade, a médica cura a Uraraka. Midoriya solta ela. Uraraka agradece o Midoriya por ter salvado o Midoriya, disse a gente e amigo, e os amigos sempre ajudam um ao outro. Depois disso Midoriya volta para casa e recebe a carta da UA. Ele não ficaria nervoso, pois sabe que teria matado bastante robôs, mas ele abre a carta e nela aparece o All Might, que parabeniza o Midoriya por ter feito um ato heróico e fala sobre o robô de 0 ponto e que ele ficou em primeiro lugar na fase. E a All Might dá um tchau, dizendo que essa seria a academia de heróis do Midoriya. Logo após isso, depois de alguns dias, Midoriya receberia o uniforme da UA e estaria arrumado para seu primeiro dia de aula. Sua mãe deseja sorte a ele. Midoriya agradece e depois foi para a UA e ele chega lá e vê que a sua sala seria a turma na porta número 5. Ele abre a porta e pessoal, aqui termina esse episódio agora. Tchau para vocês.